Imagine que é 1º de dezembro de 2001. Você é um dentista chamado Carlos, morando em um bairro de classe média em Buenos Aires, Argentina. Você tem esposa, 2 filhos e uma modesta conta poupança em dólares americanos em um banco argentino de boa reputação. Você fez tudo certo. Você economizou. Você foi responsável. Você confiou no sistema. E esta manhã, você acordou e descobriu que o governo congelou todas as contas bancárias do país, inclusive a sua. A política é chamada de cercadinho. Significa pequeno curral, como uma cerca para animais. E é exatamente isso. Seu dinheiro agora está preso atrás de uma cerca que você não pode escalar. Você tem permissão para sacar 250 pesos por semana. Só isso. Suas economias, o fundo para ser a educação dos seus filhos, suas reservas de emergência, tudo trancado atrás de um decreto governamental assinado à meia-noite enquanto você dormia. Em 3 semanas, o peso argentino, que havia sido atrelado ao dólar americano na proporção de 1,1 por uma década, é desvalorizado à força. Suas economias em dólares são convertidas em pesos por lei. Então, esses pesos perdem 70% do seu valor. Você não fez um mau investimento. Você não apostou. Você não especulou. Você simplesmente acreditou que o sistema financeiro honraria suas promessas. E em 30 dias, você perdeu tudo o que construiu ao longo de 20 anos. Agora imagine outra família. Eles moram a 4 quarteirões de distância. Mesmo bairro, mesma faixa de renda. O marido também é dentista. No entanto, 6 meses após o colapso, essa segunda família não está na fila de um banco fechado. Eles não estão racionando comida. Não estão tendo que escolher entre pagar a conta de luz e a mensalidade escolar. Eles estão com dificuldades, sim, mas estão unidos, funcionais e financeiramente estáveis. A diferença entre essas 2 famílias não é sorte. Não é conhecimento privilegiado. Não é riqueza. A diferença reside em uma série de decisões discretas e sem alarde, tomadas meses e, em alguns casos, anos, antes que a crise se tornasse visível. Decisões que pareceram estranhas na época, decisões que seus vizinhos não entenderam, decisões que, quando analisadas em dezenas de colapsos econômicos ao longo de um século de história financeira, revelam-se quase idênticas em todas as ocasiões. A maioria das pessoas acredita que sobreviver a um colapso econômico se resume à previsão, a saber o momento certo, a prever quando a crise vai acontecer e sair dela pouco antes. Essa crença está errada. As famílias que sobreviveram à crise argentina de 2001, que atravessaram a Alemanha de Weimar em 1923, que suportaram a crise da dívida grega em 2010, que resistiram à hiperinflação no Zimbábue em 2008. Nenhuma delas previu o momento do colapso. Nenhuma. O que elas fizeram foi algo muito menos dramático e muito mais eficaz. Elas organizaram suas vidas de modo que um colapso, quando quer que acontecesse e qualquer que fosse a forma que assumisse, não as destruísse completamente. Elas não previram, elas se prepararam. E há uma enorme diferença entre essas 2 coisas. Os colapsos econômicos não se anunciam com um único evento. Eles se desenrolam em etapas. E quando a pessoa comum percebe o que está acontecendo, as principais saídas já se fecharam. Os controles de capital vêm antes da desvalorização. Os feriados bancários vêm antes da reestruturação. As restrições às importações vêm antes da escassez. A sequência é quase sempre a mesma. A janela para uma ação eficaz é precisamente o período em que agir parece irracional. Essa é a armadilha. E ela prendeu a classe média em praticamente todas as crises monetárias da história moderna. Todos os grandes colapsos econômicos dos últimos 100 anos seguiram uma estrutura notavelmente semelhante. O primeiro estágio é o acúmulo de desequilíbrio. A dívida cresce mais rápido que a produção. O governo incorre em déficits fiscais que se expandem lentamente o suficiente para parecerem administráveis. O Banco Central se acomoda com uma política monetária ligeiramente frouxa demais, que se agrava silenciosamente ano após ano. A moeda parece estável porque a confiança, e não os fundamentos, a mantém no lugar. Durante essa fase, praticamente todos estão tranquilos. Os preços dos ativos estão subindo, o crédito está disponível e não há motivo para preocupação. Então, ninguém se preocupa. A segunda fase é o surgimento de sinais de estresse, técnicos, obscuros e fáceis de ignorar. Os spreads dos títulos aumentam. O Banco Central começa a intervir nos mercados cambiais com mais frequência. A inflação sobe acima da meta, mas o governo muda a forma como ela é medida, ou culpa fatores externos. Durante essa fase, as pessoas que eventualmente sobreviverão ao colapso começam a agir. Elas não esperam por confirmação. Elas respondem aos sinais por conta própria. A terceira etapa é a resposta política, na qual o governo toma decisões que aceleram o colapso, enquanto aparenta evitá-lo. Controles de capital, congelamento de preços, limites de saques bancários, conversão forçada de depósitos em moeda estrangeira.
Cada uma dessas medidas é apresentada como temporária e estabilizadora. Cada uma delas aprisiona ainda mais a classe média dentro de um sistema falido. A Argentina fez isso em 2001, a Grécia fez isso em 2015, o Chipre fez isso em 2013, a Venezuela vem fazendo isso continuamente desde 2013. Governos em crise protegem o sistema em primeiro lugar, o indivíduo em segundo e o poupador por último. A quarta etapa é a ruptura. A moeda desvaloriza. Os bancos reabrem com novas condições que ninguém aceitou. As poupanças são redenominadas, reestruturadas ou simplesmente desaparecem. Esta é a fase que vira notícia. Mas, quando ela chega, o destino da maioria das famílias já está traçado. As decisões que importavam foram tomadas nas etapas 1 e 2. Então, o que as famílias sobreviventes realmente fizeram? O primeiro padrão, consistente em todos os estudos de caso, em todos os países, em todas as décadas. As famílias que sobreviveram não tinham mais dinheiro. Elas tinham mais opções. Dinheiro é um direito sobre um sistema. Opções são a capacidade de funcionar quando esse sistema falha. Em Buenos Aires, em 2001, as famílias que mantiveram seu padrão de vida não eram as mais ricas de seus bairros. Muitas das famílias mais ricas foram arruinadas porque sua riqueza estava concentrada no sistema bancário argentino. Altos saldos, certificados de depósito de longo prazo, títulos do governo. Tudo congelado, convertido, desvalorizado. As famílias que sobreviveram haviam diversificado seus investimentos. Elas mantinham dólares americanos físicos fora do sistema bancário. Não grandes quantias, o suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de despesas básicas, em cofres, em caixas de segurança, em agências bancárias estrangeiras, em alguns casos literalmente escondidos em suas casas. Isso soa primitivo, e é o comportamento de sobrevivência mais consistente em todos os colapsos estudados. Na Alemanha de Weimar, foram moedas de ouro e moeda estrangeira. No Zimbábue, foram dólares americanos e rands sul-africanos. Na Grécia, foram euros sacados de contas bancárias e mantidos em custódia privada nos meses que antecederam os controles de capital de junho de 2015. O mecanismo é sempre o mesmo. Quando o sistema bancário congela, a única liquidez que funciona é a liquidez mantida fora do sistema. O segundo padrão é a eliminação da dívida antes da crise, não durante ela. Isso é contraintuitivo, porque o senso comum diz que, em um colapso inflacionário, os devedores saem ganhando. A dívida é denominada em uma moeda que perde valor, então, em termos reais, ela diminui. Na prática, é muito mais complicado nos estágios iniciais de uma crise. Antes que a inflação acelere totalmente, os governos normalmente aumentam drasticamente as taxas de juros para defender a moeda. Na Argentina, no final da década de 1990, as taxas de juros de empréstimos denominados em pesos dispararam para mais de 20%. Se você tem dívidas com taxas variáveis durante essa fase, seus pagamentos mensais disparam antes que a inflação reduza o valor real do principal. Sua renda ainda não foi ajustada pela inflação, seus custos sim, e o serviço da sua dívida se multiplicou. As famílias que sobreviveram já haviam reduzido ou eliminado suas obrigações fixas, não porque previram a sequência exata, mas porque entenderam que a dívida é uma obrigação fixa em um mundo prestes a se tornar profundamente incerto. E obrigações fixas em ambientes incertos são letais. O terceiro padrão é a manutenção de habilidades produtivas e ativos tangíveis. Em todo colapso, há um momento em que a economia abstrata se desconecta da física. Transferências bancárias, cartões de crédito e pagamentos digitais tornam-se instáveis ou inoperantes. Nesse hiato, as famílias que sobrevivem são aquelas que conseguem produzir, consertar, comercializar ou fornecer algo tangível. Na Argentina, médicos e dentistas que podiam prestar serviços em troca de bens continuaram a trabalhar durante toda a crise. Profissionais autônomos, eletricistas, encanadores, mecânicos, descobriram que suas habilidades se tornaram mais valiosas, e não menos. As famílias que mais sofreram foram aquelas cuja renda dependia inteiramente do sistema financeiro formal. Quando o sistema congelou, sua capacidade de gerar renda congelou junto. Os bens tangíveis seguiram a mesma lógica. Famílias que possuíam bens físicos com utilidade duradoura, ferramentas, combustível, alimentos não perecíveis, suprimentos médicos básicos, descobriram que esses itens funcionavam como uma moeda paralela quando a moeda oficial falhou. No Zimbábue, em 2008, uma barra de sabão tinha um poder de compra mais confiável do que uma nota de 100 trilhões de dólares. Isso não é exagero. Essa é a aritmética de uma moeda que perdeu valor mais rápido do que podia ser impressa. O quarto padrão é a comunidade. E possivelmente o mais importante. Os colapsos econômicos não são apenas eventos financeiros, são eventos sociais. Os sistemas formais de confiança,
Contratos, aplicação da lei, bancos, cadeias de suprimentos são mecanismos que permitem que estranhos cooperem de forma confiável. Quando esses sistemas falham, a única cooperação que resta é pessoal, direta e baseada em relacionamentos, não em instituições. As famílias que sobreviveram a todos os grandes colapsos estavam inseridas em redes de apoio mútuo. Nos bairros de classe média da Argentina, surgiram redes informais de troca, onde um advogado podia trocar consultoria jurídica por serviços odontológicos, um dentista podia trocar serviços odontológicos por aulas particulares e um professor particular podia trocar aulas por comida, uma economia circular que contornava completamente o sistema monetário falido. Essas redes não eram caridade, eram infraestrutura. E as famílias que haviam investido nesses relacionamentos antes da crise foram as que puderam contar com eles quando os tempos eram difíceis. Riqueza sem comunidade é vulnerabilidade, não força. O quinto padrão, aquele que une todos os outros, é a disposição para agir com antecedência e aceitar o desconforto social. Todas as famílias que sobreviveram a um colapso tomaram decisões que seus pares consideraram irracionais na época. Sacar as economias de um banco que ainda não havia falido. Quitar a hipoteca antecipadamente, em vez de investir a diferença em um mercado de ações em alta. Converter a moeda local em moeda estrangeira quando a taxa de câmbio ainda estava estável. Essas decisões tiveram um custo social. Amigos questionaram seu julgamento. Consultores financeiros disseram que estavam sendo ineficientes. E por meses, às vezes anos, esses vizinhos pareceram estar certos. O mercado de ações continuou subindo. A moeda permaneceu atrelada. Os bancos permaneceram abertos. As famílias que se prepararam pareceram ter cometido um erro, até que perceberam que não. Na Argentina, a imprensa financeira ainda publicava previsões otimistas em novembro de 2001. O corralito foi imposto em 1º de dezembro. As famílias que haviam sacado suas economias em setembro ou outubro sofreram 2 meses de constrangimento. As famílias que aguardavam confirmação tiveram suas economias congeladas. Na Grécia, o Banco Central Europeu ainda insistia que uma crise era impossível em maio de 2015. Os controles de capital foram impostos em 29 de junho. As famílias que haviam discretamente retirado euros dos bancos gregos em abril e maio sofreram semanas ouvindo que estavam exagerando. As famílias que confiaram nas garantias oficiais acordaram sem poder sacar mais de 60 euros por dia. O padrão é idêntico em todos os casos. A janela para uma ação eficaz é a janela durante a qual a ação eficaz parece desnecessária. No momento em que parece necessária, já é tarde demais. Considere um último exemplo. Em Caracas, Venezuela, em 2012, um engenheiro de classe média, vamos chamá-lo de Alejandro, começou a tomar decisões que seus colegas consideravam incompreensíveis. Ele quitou integralmente a hipoteca do seu apartamento. Converteu parte de suas economias em bolívares em dólares americanos no mercado informal, pagando um ágio. Investiu em uma pequena horta na cobertura e estocou medicamentos básicos. Sua esposa construiu relacionamentos com famílias do condomínio por meio de aulas particulares. Mantiveram o carro em bom estado e o tanque de combustível sempre cheio. Entre 2012 e 2014, cada uma dessas decisões pareceu inadequada. Então, o colapso se acelerou. Entre 2014 e 2018, o Bolívar perdeu mais de 99,9% do seu valor. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias. Os medicamentos desapareceram completamente das farmácias. A família de Alejandro não estava confortável. O colapso da Venezuela foi severo demais para que alguém pudesse se sentir confortável. Mas eles tinham dólares quando o dólar era a única moeda em circulação. Cultivavam alimentos no telhado quando as lojas não tinham nada. Tinham remédios quando as farmácias estavam vazias. Tinham uma rede de vizinhos que compartilhavam recursos e ofereciam segurança quando as instituições formais haviam praticamente se desintegrado. Eles não previram o colapso. Simplesmente construíram uma estrutura de vida que não dependia inteiramente da continuidade do funcionamento do sistema. E quando o sistema parou de funcionar, a estrutura deles resistiu. Eis a conclusão desconfortável. Os comportamentos que protegem as famílias durante crises são os mesmos que são penalizados social e financeiramente em tempos normais. Manter dinheiro em espécie em vez de investi-lo. Quitar dívidas em vez de alavancá-las. Investir em habilidades e na comunidade em vez de produtos financeiros. A cultura financeira moderna é construída sobre princípios opostos. Maximizar a alavancagem, maximizar os retornos, maximizar a exposição ao sistema. E por longos períodos, isso funciona. Funciona até que deixa de funcionar. E a transição de funcionar para não funcionar não é gradual. É uma mudança de fase. A temperatura cai lentamente, grau a grau, e nada visível acontece. Então, em um ponto específico, toda a estrutura muda de estado, instantaneamente, irreversivelmente. Na história,
existem apenas dois tipos de sistemas financeiros: aqueles que já sofreram um colapso significativo e aqueles que ainda não. Não há uma terceira categoria. Nenhum sistema é imune. A variável não é se um colapso ocorrerá, mas quando, de que forma e com que se intensificará. As famílias que saíram dessas crises não apenas sobreviveram, muitas emergiram em posições mais fortes do que antes. Na Argentina, os pequenos empresários que haviam mantido reservas em dólares e laços com a comunidade foram os primeiros a reabrir lojas e retomar os serviços quando a economia começou a se recuperar. Eles não foram apenas sobreviventes, foram reconstrutores. As famílias que sobreviveram não possuíam conhecimento secreto nem riqueza extraordinária. Elas tinham algo mais simples e raro: a disposição de se preparar para um mundo que ainda não existia, enquanto viviam em um mundo que ainda parecia estável. Aceitaram o custo social de parecerem cautelosas, aceitaram o custo financeiro de serem menos otimizadas, aceitaram o desconforto de agir antes que as evidências fossem conclusivas. E quando as evidências se tornaram conclusivas, elas eram as únicas que ainda tinham escolhas. Em todos os colapsos, em todos os países, em todas as épocas, as pessoas que esperaram por certezas foram as que perderam tudo. As pessoas que agiram com base no reconhecimento de padrões, silenciosamente, sem alarde, sem pânico, foram as que permaneceram de pé quando a poeira baixou. O padrão já está em movimento. Sempre está, em algum lugar. A única questão é se você está estudando-o ou ignorando-o.